vamos lá, seguindo aqui, né? O Código Tributário Nacional, lá no artigo 3º, como nós vimos, né, ele diz que tributa toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, expressar, né? Eu posso honrar o tributo com um bem que possua seu valor expresso também em moeda. Então, a partir daí, se fez a previsão no artigo 156.11 do Código Tributário Nacional. Deem uma olhada no 156, que trata das causas de extinção do crédito tributário, que diz o seguinte, ó, extinguem o crédito tributário 11, a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. Imóveis. O Código Tributário Nacional, no 156, ele não fala de bens móveis. E o que foi que aconteceu? Vamos lá. Em um primeiro momento, chegou a questão dos bens móveis. Um determinado ente federativo, salvo engano, foi o DF, tá? Salvo engano, foi o Distrito Federal. Né? E foi em face dessa norma do DF que foi proposta essa ADI 1917. E aí, o que aconteceu? O que foi que aconteceu? O DF instituiu, como forma de extinção do crédito tributário, bens móveis, a dação de bens móveis, que possuíam, obviamente, né, valor que pudesse ser expresso em moeda, em dinheiro. Tá, joia. Isso chegou no Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 1917. E o Supremo Tribunal Federal, em um primeiro momento, disse que era inconstitucional, né? Não pelo fato do ente federativo criar essa hipótese de extinção do crédito tributário, que, ao meu ver, mas aí é posição minha, viu? Quem foi que disse foi o Supremo Tribunal Federal, e você vai seguir o que o Supremo disse nesse primeiro momento na ADI 1917. E aqui eu estou te dando subsídio para uma provinha dissertativa, né? Se vier esse tema, porque muito provavelmente esse tema, se vier numa prova, ela vem numa dissertativa, salvo se perguntar segundo o Supremo Tribunal Federal, porque segundo o Código Tributário Nacional, é só a dação em pagamento em bens imóveis, tá? Então, vamos começar a organizar aqui a nossa ideia. Segundo o Código Tributário Nacional, apenas a dação em pagamento de bens imóveis extingue o crédito tributário. Ponto. Se na sua prova vier, segundo o Código Tributário Nacional, bens móveis servem para extinguir o crédito tributário. Não, só bens imóveis. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, agora sim vamos voltar para o ponto. Então, em um primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, olha, não é nem pela questão do ente federativo estabelecer isso em uma lei ordinária, porque quem pode o mais, pode o menos. Se ele pode isentar um determinado tributo, que dirá definir formas de pagamento. Mas a questão não é essa. A questão é que essa dação de bens imóveis, ela burla o sistema de licitação para aquisição de bens móveis. Então, foi essa a questão que fez com que o Supremo Tribunal Federal, em um primeiro momento, declarasse que era inconstitucional, que o ente federativo estabelecesse como forma de extinção do crédito tributário a dação em pagamento de bens móveis. Porque imóveis está tranquilo, está lá no CTN, pode estar valendo, né?
Só que aí veio a ADI 2405 de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. E a questão foi revista. E o Supremo Tribunal Federal chancelou a seguinte tese: olha, vamos rever isso que a gente falou lá na ADI 1917, e vamos modificar? Vamos. E qual foi a modificação? Segundo o Supremo Tribunal Federal, exatamente porque quem pode o mais pode o menos, pode sim, tá? Eu tenho minhas reservas quanto a essa visão, mas eu estou aqui para falar para os senhores sobre a posição do Supremo. Depois a gente marca uma pizza e conversa sobre isso. Mas só para adiantar, gente, eu preciso de norma geral, né? Norma geral para a extinção do crédito tributário. Quando eu falo de isenção, eu estou falando, inclusive, de espécies tributárias diversas. Os entes federativos não têm as mesmas espécies tributárias, mas depois a gente conversa sobre isso. De toda sorte, o que o Supremo falou? Olha, quem pode o mais, pode o menos. E se o bem, e aqui é que tem que ter atenção, se o bem, ele possui seu valor, né? O seu valor puder ser expresso em moeda, conforme artigo 3º do Código Tributário Nacional, e isso não burlar as regras de licitação, está valendo. Só isso. Então, tenham atenção. Essa questão dos bens móveis, eu acho muito mais fácil, muito mais simples, ser cobrada numa prova subjetiva, em que você possa explicar a história toda, inclusive mencionando que o Código Tributário Nacional não traz como forma de extinção do crédito tributário a dação em pagamento de bens móveis. Porém, aí você conta essa história todinha do Supremo Tribunal Federal. Prova objetiva, Aline. Prova objetiva, você tem que ler o enunciado, meu querido. Né? Prova objetiva, você tem que estar atento ao enunciado. Não dá para passar, vamos direto para as questões, para as alternativas. Não, porque se o seu enunciado trouxer lá, segundo o Código Tributário Nacional, é possível a dação de bens móveis? Não. Segundo o Código Tributário Nacional, não. Onde é que está? Não está positivado. Está positivado no Código Tributário Nacional somente dação em pagamento de bens imóveis. Segundo o Supremo Tribunal Federal, sim. Independente de burlar ou não as regras de licitação, não, né, gente? É por uma questão óbvia de boa fé, né, de bom senso. Se colocar lá na questão que, independentemente de observância das normas de licitação, não. Contanto que se observe as normas do processo, do procedimento de licitação para aquisição de bens. Tributo não é sanção. Isso está lá no artigo 3º. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória em moeda, cujo valor nela se possa exprimir, que não seja sanção por ato ilícito. E aqui a gente já estabelece uma primeira premissa. Multa não é tributo. Multa não é tributo. Quando o Estado está lhe punindo, vamos entender essa lógica aqui. Quando o Estado está lhe punindo, quando o Estado está lhe multando, o Estado está lhe punindo, porque você praticou algum ilícito. Por exemplo, estava lá dirigindo, usou o celular para dirigir. Não pode. Aí recebeu uma multa. Exemplo, estava lá dirigindo, furou o sinal vermelho. Não pode, meu filho, tem que parar. Multa, praticou um ilícito administrativo de trânsito, 2 já, né? Estava lá dirigindo, não colocou o cinto de segurança. Meu caro, você quer perder sua carteira. Mas antes de perder a carteira, você vai ser multado de novo. Veja, você queria falar no celular, você não queria esperar o sinal e você quer andar sem aquele negócio de atracando.
né? Tem dias que os colares batem tudo, fica uma confusão danada, a gente queria não poder usar. Mas por uma questão de segurança, o Estado te obriga a usar. Então perceba, você queria falar no celular, você não queria esperar, você não queria o cinto de segurança. Querer estar no âmbito da sua liberdade de escolha. E o Estado está aí, quando regula essas condutas, o Estado está invadindo um direito fundamental seu. Sim. Qual? Liberdade. Sua liberdade de escolher os seus comportamentos. Liberdade comportamental. Esse é o direito fundamental que é invadido pelo Estado com autorização constitucional, legal, porque, observe, todas essas situações aí precisam de lei. Não é isso? Para estabelecer que você vai ser punido. Verdade. Tá? Que você é obrigado a não falar no celular, a respeitar o sinal, a colocar o cinto por ordem legal. Porque você é obrigado a fazer aquilo que está determinado por lei. Artigo 5º, 2, Constituição. Entendi. Aí você é multado. Você está sofrendo uma sanção. E a propriedade do carro? Com o qual você fez tudo isso e daqui a pouco não vai poder mais dirigir, porque vai perder sua carteira, obviamente. A propriedade do carro. Salvo se você tiver roubado, né? Não tem nada de ilícito em ter um carro. Verdade. Trabalhei, ganhei meu dinheiro, comprei meu carro, tudo de forma digna e honesta, e tenho que pagar IPVA. Por quê? Porque é uma manifestação de riqueza. Porque é uma manifestação da sua capacidade econômica. Nos termos da Constituição, da sua capacidade contributiva, de contribuir solidariamente para que o Estado lhe preste o serviço de segurança. Lembra lá do começo da aula? Para que você possa pegar esse seu carrinho, parar ele na via, ir onde você quer ir, voltar na confiança de que o seu carro estará lá. Tem algum ilícito nisso? Não. É aqui que entra o tributo. Nos comportamentos lícitos que manifestem sinais de capacidade econômico-financeira por parte do sujeito. É aqui que entra a tributação. E aqui o direito fundamental que está sendo invadido pelo Estado, invadido por quê? Porque por meio de lei, tem lei. Né? Tem lei. Não é o seu direito de liberdade, não é o seu direito fundamental de ser livre, não é a sua liberdade como é lá na questãozinha da multa, que o Estado quer direcionar o seu comportamento. E no intuito de direcionar o seu comportamento para atingir uma finalidade pública, qual seja de segurança no trânsito, ele lhe impõe uma multa, né? Porque ele sabe que o órgão sofrido de alguns é o bolso, ele lhe impõe uma multa para ser paga todas as vezes que você pratica aquele comportamento que o Estado não quer que seja praticado. Aqui eu estou falando de liberdade. Quando eu estou falando da tributação, eu estou falando do direito fundamental de propriedade. É esse que está sendo invadido pelo Estado por meio da tributação. E olhem que contrassenso seria se o Estado quisesse auferir renda, receita, né, por meio de comportamentos ilícitos. Porque o Estado, na realidade, ele não quer que você fure o sinal. Só que por outra via ele precisa do quê?
precisa de dinheiro, de receita. Então o Estado não tem como lhe dar um comando de não fazer, sob pena de ser multado, e querer receber esse recurso. Não. Tanto é que as multas, isso daí nem compõe o orçamento. Salvo uma vez autuado. Nem vai compor. O Estado não faz o orçamento com base no próximo. Olha, se nesse ano multamos 100 pessoas, ano que vem a gente já pode contar com essa receita também de 100 multados. Não. O Estado não pode contar com essa receita. O que o Estado tem que contar é com a receita lícita, do comportamento lícito. Ao oferir renda, demonstrei condição financeira, capacidade de contribuir para o Estado e assim distribuir renda por meio de serviços públicos. Então é por isso, gente, que tributo, ele não é sanção. E multa não é tributo. Mas tudo, inclusive a multa tributária, será cobrada por meio de execução fiscal. Porque é o processo instituído por meio de lei 6.830, para que a Fazenda Pública cobre as suas receitas, de natureza tributária ou não tributária. Tá claro isso? Joia. Instituído por meio de lei. Tributo precisa de lei para ser instituído. Princípio da legalidade estrita para poder ser instituído. Precisa de lei. Todo tributo, toda a sorte de tributo precisa de lei para ser instituído. Criado, instituído aqui, quando eu falo instituído, criado. Exceção nenhuma. Quando eu falo em criação de tributo e não majoração, que aí lá na frente a gente vai ver as exceções, eu estou falando de princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, alguma coisa, se não em virtude de lei. O Estado não pode invadir o seu patrimônio se não for pelo seu poder de império, por meio da veiculação de lei, que é o expediente que nós, povo, autorizamos que seja editado por meio do Poder Legislativo, sancionado pelo chefe do Executivo, para nos obrigar a pagar tributo. Então, a instituição de tributo, gente, é uma regra sem exceção. Se isso vier um sempre na prova, tributo sempre é instituído por lei, é um dos raros sempre do direito. Sim, tributo não tem exceção para a sua instituição, apenas para a sua majoração. Lei ordinária ou lei complementar para a instituição, a depender do que o tributo, do que a Constituição exija para aquele determinado tributo. Certo? Aqui, muito simples. Não tenho mais o que dizer para vocês disso daqui não, tá? Não tem. Cobrado mediante atividade administrativa, cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. É o que está no dispositivo, e aqui cobrado mediante atividade plenamente vinculada da administração. É dever funcional do fiscal de tributos ou do auditor da Receita Federal do Brasil, verificado o fato gerador, ocorrido o fato gerador no mundo, ele lançar o tributo. Não há, nos termos exatos da lei, não há discricionariedade nenhuma, qualquer, por parte desses servidores. Uma vez verificado o fato gerador ocorrido, a hipótese de incidência tornada fato gerador, declara-se a obrigação tributária, constitui-se o crédito tributário, notifica-se o contribuinte e ele que vem a pagar. Por isso que em algumas oportunidades, eu não sei se o senhor ou a senhora já ouviu falar, eu vejo muito na prática do trabalho, né?
o contribuinte chega falando, olha, isso daqui, o Supremo já decidiu assim, eu preciso que o senhor, né, siga. O auditor fiscal, ele fala, enquanto não vier o meu normativo superior, porque eu estaria em falta funcional. E aí bate-se na porta do Poder Judiciário, né? E se resolve isso lá. Então, enquanto não partir da hierarquia administrativa a ordem para se seguir, ele precisa, tendo em vista a sua atuação plenamente vinculada à legislação tributária, né? Ele precisa atuar de forma absolutamente vinculada, sem discricionariedade nenhuma. Natureza jurídica, pronto, encerramos tributo. Ficou claro, gente, o que é tributo? Então, multa ambiental é tributo? Não é. Não é. Multa tributária é tributo? Não é. Decorre da relação jurídica tributária, decorre do tributo, mas não é tributo. Tá? Toda vez que você falar em multa agora, você já sabe, ó, não é tributo, não vou aplicar CTN, porque muito provavelmente foi um comportamento inadequado que precisa ser sancionado. Natureza jurídica da espécie tributária. Isso está lá no artigo 4º do Código Tributário Nacional. Acompanhem comigo. Diz o artigo 4º que a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação. O fato. Qual é a circunstância, o ato, a situação no mundo real que dá suporte àquela obrigação tributária, sendo irrelevantes para qualificá-la. A denominação e demais características formais adotadas pela lei. 2. A destinação legal do produto de sua arrecadação. E o senhor segura aí para mim esse inciso 2. O Código Tributário Nacional diz, em suma, no artigo 4º do Código, no seu artigo 4º, que a natureza jurídica da espécie tributária decorre do seu fato, do que a lei elege como fato da vida, ato, circunstância, que se constituirá em obrigação tributária. Porque aquele fato significa que você possui capacidade financeira, econômica, contributiva, nos termos da Constituição, para pagar tributo. Quando eu falo em fato, o meu fato ele pode estar vinculado à atuação do Estado ou não vinculada à atuação do Estado em meu favor. Vamos lembrar lá do IPVA? Quando eu falei do IPVA para vocês, eu compro o carro, eu sou proprietário do carro. O que o Estado me ofertou? O que o Estado fez nessa situação para dar origem à obrigação tributária? Nada. Eu que escolhi, não é isso? Tendo em vista a minha condição financeira, ser proprietário de um carro. Isso é uma manifestação de riqueza, então eu vou pagar tributo. Natureza jurídica desse tributo, porque o Estado não me presta nada, não faz nada, tudo eu faço. Imposto. Taxa. Prestação de serviço público. Preciso de uma certidão. Emitir uma certidão. Vou lá e pago a taxa. Eu provoquei o Estado. O Estado vai me devolver essa provocação por meio da prestação de um serviço público. Não é isso? É. Fato. É a pura manifestação de riqueza? Não. O fato aqui é eu demandar o Estado. Eu demandei o Estado. E tendo em vista que eu, sozinha, provoquei uma atividade do Estado, eu tenho que pagar por isso. Observem, os fatos são diferentes. Quando eu falo em taxa, aqui eu dei o exemplo da taxa, eu faço e o Estado me devolve.
é um tributo retributivo, contraprestacional. Quando eu estou falando do IPVA, eu estou falando de um tributo contributivo, não contraprestacional, tá? Em que, por meio da minha manifestação de riqueza, eu contribuo para a manutenção do Estado, porque o Estado, assim, me obriga. Então, dentro da ótica do artigo 4º do Código Tributário Nacional, que vai se levar em conta para definir a natureza jurídica do tributo, é tratar-se de uma hipótese, um fato da vida, vinculada ou não à atuação estatal. Guardem essa informação. O inciso 2, ele confirma isso, quando diz que a denominação e demais características formais adotadas pela lei. É irrelevante o nome do tributo. O critério adotado não é o nominalismo, não é o nome do tributo que define a sua natureza jurídica, mas essencialmente o fato que dá origem à obrigação tributária. E, assim sendo, na próxima aula, nós terminamos isso daqui. Certo? Pois bem, senhores, até a próxima aula e nos vemos lá.